Romanos capítulo 5, versículo 12, tem os sentimentos auspiciosos de conseguir terminar o versículo 12 hoje. Então, esse é o nosso desejo, a esperança é essa. E aí, a partir de semana que vem, os pastores da igreja, nós vamos trabalhar já a partir do versículo 13. A Bíblia diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. É importante que nessa série você perceba que eu evitei trabalhar aqui o principal elemento que o pecado nos trouxe: a morte. Não sei se você percebeu isso. Eu tenho tratado sobre várias questões que o pecado gerou, considerações sobre o pecado que herdamos. É como eu tenho chamado essas últimas mensagens no versículo 12 de Romanos 5. Mas da morte mesmo eu falei pouco. Mas é porque a carta de Romanos vai falar muito ainda sobre a morte. Então eu estou deixando para falar da morte sobre os seus três aspectos: a morte física, a espiritual e a eterna. Eu já venho falando alguma coisinha com vocês, mas não me aprofundei muito nisso, porque pretendo fazê-lo um pouquinho mais à frente. O pecado nos trouxe muito mais do que a morte. E a gente veio trabalhando essa questão de, por exemplo, de nós termos como herança a situação da nossa depravação total. Nós batistas acreditamos que fomos depravados completamente. Nós só não acreditamos que fomos depravados completamente e ao máximo em todos os compartimentos. Acreditamos que um homem tem alguma coisa de bom porque ele tem a imagem e semelhança de Deus que o delineia, que dá a ele condições de realizar alguma coisa boa. Mas que todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado, isso foram. E aí nós não temos dúvida disso. Mas quero orar com você primeiro, para que Deus nos fale. Não me sinto muito à vontade em pregar e não orar. E depois nós vamos ver mais uma questão que o pecado nos trouxe. Senhor, muito obrigado pelo privilégio. Nós sempre te agradecemos, porque é um privilégio poder estar na tua casa. Quantos nos leitos de hospitais, neste domingo pela manhã, estão sonhando com a tua casa? E nós podemos estar aqui, ainda caminhando, ainda às vezes com dificuldades, com cansaço, mas ainda com condições de estar na tua casa. E por isso agradecemos ao Senhor. Abençoe nossa caminhada, que possamos ter aqui maturação e que cresçamos para a glória do Senhor mesmo. Fales conosco, estejas impactando a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Considerações sobre o pecado que herdamos. A doutrina da depravação total foi defendida com firmeza, não apenas por Armínio, mas pelos seus primeiros seguidores, chamados os remonstrantes. E eles, no artigo 3 do seu documento histórico, dentro dos 5 artigos da remonstrância, datado de 1610, eu gosto desses documentos antigos, é um prazer poder lê-los. A gente entende muito bem como é que a teologia foi construída até os dias de hoje. Nesse documento, a remonstrância diz o seguinte: que o homem não possui por si mesmo graça salvadora, nem as obras de sua própria vontade, de modo que em seu estado de apostasia e pecado para si mesmo e por si mesmo, não pode pensar nada que seja bom, nada a saber que seja verdadeiramente bom, tal como a fé que salva antes de qualquer outra coisa. Mas é necessário que por Deus, em Cristo e através do seu Santo Espírito, seja gerado de novo e renovado em entendimento, afeições e vontade, e em todas as suas faculdades, para que seja capacitado a entender, pensar, querer e praticar o que é verdadeiramente bom, segundo a palavra de Deus. Em João 15:5, eu sou a videira,
vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é depravação total. É o assunto da nossa última mensagem, de como o pecado nos atingiu profundamente. Lembrando que o contexto desse artigo 3 da remonstrância é um contexto no que diz respeito à salvação. O homem não tem condições de pensar nada de bom no que diz respeito à sua salvação. Se ele não for convencido pelo Espírito, ele nem percebe que tem necessidade. A verdade é essa. E aí, um outro teólogo de 1583 a 1643, chamado Simão Episcópio, ele vai dizer que sem a graça nós não podemos nos libertar do fardo do pecado e nem fazer de jeito nenhum qualquer coisa verdadeiramente boa na religião, e nem, finalmente, escapar da morte eterna ou de qualquer punição do pecado. Muito menos, diz ele, nós somos capazes em algum momento de obter a salvação por nós mesmos. Em termos de salvação, nós somos falidos. Não temos condições de encontrar salvação pelos nossos próprios méritos. Isso é impossível. E é por isso que você vai pregar para a pessoa lá na empresa, você vai pregar para uma pessoa na família, você vai pregar para uma pessoa na sua vizinhança, na faculdade, e ela diz assim: cara, você é louco, rapaz, eu não preciso disso aí não, vocês crentes são muito esquisitos, eu estou muito bem do jeito que eu estou. É porque ela não consegue nem enxergar a necessidade que ela tem, o quanto ela precisa. Você tem que ficar insistindo e orando para que Deus abra o entendimento, para a mensagem poder entrar no coração, porque senão nem isso ela deixa. Ela não encontra o espaço nem para abrir o coração para ouvir a palavra. O pecado nos desvirtuou de tal maneira que o Wesley tem um texto lindo, John Wesley, e ele vai dizer o seguinte, de maneira impactante inclusive: reconhece-te pecador e de que maneira o és. Reconhece a corrupção de tua íntima natureza, pela qual estás muito distanciado da justiça original, e pela qual a carne cobiça sempre contra o espírito, mediante esta mente carnal, que é inimiga de Deus, e que não é sujeita à lei de Deus, e nem de fato pode ser. Sabe tu, diz Wesley, que és corrompido em toda a tua capacidade, e em cada faculdade da tua alma. Sabe que és totalmente corrompido em tudo isso, inteiramente pervertido. Os olhos do teu entendimento estão obscurecidos, de sorte a não poderem discernir Deus, ou o que lhe diz respeito. Essa é a realidade da humanidade, sem Deus, no que diz respeito à salvação. O homem não tem condições de caminhar para Deus, se Deus não lhe envolver, se Deus não lhe convencer. E nós chamamos isso de graça preveniente. É o ato gracioso de Deus de convencer o homem de que ele precisa de salvação. E é interessante que aí, enquanto isso não acontece, fica a esposa brigando com o marido, o pai brigando com o filho. Fica aquela guerra dentro de casa, porque o cara não quer vir para a IBD, não quer vir para a igreja, e o cara tem que ficar forçando e fazendo chantagem emocional para o filho. Que hoje em dia a gente faz chantagem emocional. Antigamente a gente tomava uma coça, agora não, é chantagem emocional. Antigamente não tinha conversa, a varada comia na cama, solta, né? Levanta para IBD e slap, era um negócio interessante. As crianças nunca levantavam para IBD de uma maneira tão rápida como naquela época. Hoje em dia elas ficam: ô pai, deixa eu dormir um pouquinho, né? Fica aquela conversa toda. Na época do Joel, né, Joel? Não tinha essa conversa não, o chapa esquentava, o negócio era quente. Hoje em dia a gente fica negociando, pois é, mas o garoto não entende, mas por que ele não entende? Porque ele não vai entender mesmo. Se Deus não iluminar o caminho dele, para que ele perceba de que ele precisa de salvação, ele não entenderá, nunca, que precisa estar na casa de Deus e buscar por este Deus. Está na hora de acordar, está vendo? Olha a hora que o cara bota o relógio para despertar, 11 horas da manhã.
Mas aí ele se arrasa, porque Deus vem e o acorda antes. Se não é a graça preveniente, ele não estaria aqui agora, percebe? Não é nada, pastor, não, isso é o horário do remédio, né? Wesley nos faz pensar, aliás, existe um escritor muito parecido com o que Wesley defende nessa situação do homem ser pecador, que é interessante, é um católico chamado Brennan Manning. Ele escreveu O Impostor que Vive em Mim. É muito interessante a leitura de Brennan Manning. Eu comprei os 5 livros dele. E, aliás, ele tem 6, saiu há pouco tempo atrás, e com pouco tempo eu estou falando uns 5 anos, o Assinatura de Deus. Foi lançado no Brasil. Brennan Manning é uma espécie de contemplativo. Ele é muito parecido com o Gene Pearson. É um homem que adora contemplar o ser de Deus e fazer essas relações entre pecado e santidade. Então ele escreveu um livro, é um clássico conhecido no mundo inteiro, chamado de O Impostor, o Deus que vive em mim. Olha que pessoa linda essa pessoa, né? Ela tem autismo e ama a casa de Deus. Eu pensei que ela ia vir me dar um abraço, eu ia me realizar agora. Só que ela deu uma olhada para mim e falou assim, ainda não é hoje não, né? Mas eu creio que ela veio nessa pegada, eu vou chegar lá, a gente está conseguindo criar esse relacionamento. A mãe dela já fez sinal, espera pastor, porque vai acontecer, parece que a ideia era essa mesmo, né? Tomara. Aí será sonho realizado, tem coisa melhor para um pastor? Wesley nos faz pensar o quanto estamos distante de Deus. A tua vontade não é mais a vontade de Deus, mas está inteiramente pervertida, falseada. E eu queria muito que você começasse a perceber esse impostor que há em você, porque ele trabalha silenciosamente para te afastar de Deus. Eu não sei se você já percebeu, ele está aí, ele está escondidinho, e a hora que você vacila, ele toma o lugar, e ele diz assim, vamos hoje não, né? Vamos participar desse negócio não? Que tal? É aquela hora que a esposa faz uma raiva, o impostor toma o lugar e diz assim, mata ela, mata. Faz com que ela passe raiva agora. Quem gosta desse tipo de frase é o Cláudio Duarte, né? Ele falou esses dias que ele já pensou em cometer assassinato umas 15 vezes. É interessante como é que a gente sente raiva, ódio, quando nós não estamos no Espírito. Já parou para pensar? Pois é, esse impostor, essa velha natureza que de vez em quando volta e quer dominar tudo de novo, quer comandar tudo de novo, quer zoar, como diz a garotada, o barraco, tudo de novo. É porque os teus afetos estão alienados de Deus, por natureza. Todas as tuas paixões, sejam desejos, aversões, alegrias ou dores, esperanças ou temores, estão corrompidas. Todas as paixões. Assim sendo, não há sanidade na tua alma, vai dizer Wesley. Não tem sanidade. Como diz o profeta, desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã, senão feridas, chagas inflamadas, contusões, ou seja, estamos doentes. O pecado nos adoeceu. E tal é a corrupção inata do nosso coração, que a natureza inteira nossa, ela é corrompida, ela é prejudicada. E é por isso que quando você se entrega ao Senhor com a ajuda de Deus, quando você decide caminhar com Deus, com a ajuda de Deus, iluminando o caminho para você tomar uma decisão, é que você começa a perceber que essa luta vai ser grande para se manter com a fé em dia. Pode perceber o quanto é difícil priorizar este culto. Você já percebeu que tudo acontece antes do culto? Não acontece antes de ir para o shopping. Já percebeu ou não? A criança, ela perde, ela não sabe onde está o tênis dela na hora do culto. Porque você fala assim, não, vamos ao shopping. A pessoinha deixa o tênis arrumado no dia anterior. Mas para o culto não, para o culto, se bobear, ela esconde o tênis. É justamente antes de vir para o culto que você briga com o marido. Geralmente você não briga para ir para Campos do Jordão, você briga para vir para o culto.
Existe de fato uma sabotagem espiritual para que você não esteja aqui. E essa sabotagem, muitas vezes, não é nem do diabo. Porque crente tem mania de dizer que tudo é o diabo, né? Não é o diabo. É o seu gênio difícil mesmo, que está alinhavado à sua velha natureza. O diabo só dá uma forcinha só. Mas muitas vezes é você mesmo quem cria toda a problemática da coisa. Eu gosto de um teólogo antigo chamado Henry Willey. E hoje eu estou lendo alguns teólogos para vocês perceberem de uma maneira mais técnica o quanto nós somos depravados. Eu não fiz isso até agora, né? Então não saia daqui dizendo assim: nossa, a gente vai escutar o pastor com um monte de termo técnico, um monte de teólogo, nada a ver, que não sei o quê. Espera aí, gente, eu estou só dando uma variada, que senão fica tudo igual. Concorda comigo? Já pensou pregar 8 mensagens igual eu estou pregando em Romanos 5,12, tudo igualzinho, tudo a mesma coisa, a mesma estrutura? Aí cansa, aí não dá. Então hoje eu criei a minha introdução, porque eu ainda estou na introdução, com documentos históricos, para dar uma diferenciada. Hoje eu vou demorar, já estou avisando que eu vou demorar. Liga para a loja que vende o frango assado, fala para guardar o seu, porque senão você vai ficar sem. Avisa a sogra que você vai chegar mais tarde, tá certo? Porque hoje eu vou demorar, porque eu quero acabar, eu quero pregar a partir de Romanos 5,13. Eu quero acabar isso hoje. Em suma, e à luz da Bíblia, Henry Willey disse o seguinte: a natureza do homem que nasce do mundo é corrupta, está muito longe da retidão original, é contrária a Deus, não tem vida espiritual, é inclinada ao mal, e isso continuamente. Essa é a natureza que você herdou do pecado, é o que o pecado gerou em você. Quando a morte chega um monte de coisa junto. Até porque você tem que morrer, justamente porque chegou um monte de coisa junto, que não dá para ser perpetuada, essa coisa toda. Você tem que morrer, porque senão você viraria um dragão sobre a face da terra, destruindo tudo e todos. E é por isso também que a idade do homem foi diminuída, porque cada vez mais ele se tornou mais corrompido. Então Deus vai diminuindo a idade. E se você perceber na história, a tecnologia aumentou a quantidade de vida do homem sobre a face da terra, os seus dias. Justamente quando o homem ganha um pouquinho mais de moralidade, porque se você for parar para pensar nas guerras e em tudo aquilo que o mundo vivia há 1000 anos atrás, você vai perceber que não dava para viver muito também não, porque senão virava um caos generalizado esse planeta. E quando a Bíblia vai dizer que no fim do mundo a coisa só não vai piorar tanto, mais do que já vai ficar pior, porque a Bíblia vai dizer que o amor de muitos se esfriará, então o negócio vai ficar pior, não vai melhorar. Só não vai estar pior, porque tem uma turma de regenerados aí, que é luz para o mundo e sal da terra. O homem, apesar de ainda deter mesmo de forma maculada a imagem de Deus em si, não tem em si mesmo a capacidade de corresponder ao arrependimento e à fé. A iniciativa é sempre de Deus. Romanos 5, versículos 6 a 8, a Bíblia vai dizer: porque Cristo estando nós ainda fracos. Ou seja, essa palavra fracos, ela está com identidade de salvação. Nós não temos condições de buscar a salvação. Estávamos ainda fracos, ou seja, sem vida, sem salvação. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas olha o versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 2, 4 e 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E 1 João 4,19, desta linha de pensamento, o meu predileto, a Bíblia vai dizer: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Percebe?
se não é Deus dar o primeiro passo, você ainda estaria cultivando as arvorezinhas da sua perdição. Bem, finalmente o que vamos aprender hoje? Qual é aquilo que Deus diz na palavra que herdamos por conta do pecado? O que é aquilo? Herdamos do pecado o mau uso da nossa liberdade. Fomos criados livres e herdamos o mau uso dessa liberdade. Estamos extremamente prejudicados para escolher. Quantas decisões erradas você já tomou na vida? Quanta coisa para a qual você olha lá atrás e se arrepende agora? E o pior de tudo é que quanto mais a gente vive, esse negócio só aumenta. Nós estávamos reunidos com os Eagles ontem e eu fiz uma brincadeira péssima com as crianças. Péssima. Acabou com o meu dia. A gente estava lá reunido, a molecada fez uma bagunça danada na hora da gincana e desrespeitou as autoridades do projeto e aprontaram. E aí nós decidimos criar uma reprimenda. Poxa, trouxemos chocolates para vocês, mas nós não vamos entregar os chocolates porque vocês não estão merecendo. Então nós vamos guardar os chocolates para um outro momento. Guardamos os chocolates, nós os oficiais. E aí, claro que todas as vezes que compram uma caixinha de bombom, compram para nós também, os oficiais, a gente abre uma também, come juntinho lá e tal, e a gente abriu a caixinha da gente. E a gente está acostumado entre nós, os oficiais ali, a gente está acostumado a um zoar com o outro, brincar com o outro. E a gente zoa pesado mesmo. O nosso principal alvo se chama Marcos Besson. Está ali. Besson, levanta a mão aí. A gente zoa o Besson o tempo inteiro. O Besson é o tipo do camarada assim. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a cabeça do Besson. Gente, todo mundo de bota preta a partir de agora. O Besson aparece com uma caramelo. Creme. Aí ele vira o alvo da nossa zoeira o tempo todo. Então os oficiais, é o tempo todo brincando um com o outro, zoando com o outro, tirando realmente farinha do outro. Só o tempo todo. A gente estava entre os oficiais, comendo bombom. Eu vi os meninos lá lanchando, porque eles estavam lanchando, não estavam passando fome não. Estavam lanchando o lanche deles, bonitinho. Aí eu peguei a caixa de bombom, levantei e falei assim: ei garotada, pô, obrigado aí, ó, vocês deram uma força para nós. Como se a gente estivesse comendo o bombom deles, mas era o nosso. Nossa, teve criança que ficou chateada. O pastor caçoou da nossa cara. Teve mãe que ficou brava, entrou no grupo lá, atravessou, não gostei. E eu falei: meu Deus, como é que eu dou um vacilo desse? Mas indo para casa eu já comecei a pensar. Falei: gente, o que eu fiz? Aí estava pensando assim, né? Vou gravar um áudio lá no grupo já pedindo perdão, porque eu vacilei. Depois eu falo com as crianças, né? Para que eu fui fazer aquela brincadeira, né? Não é brincadeira que você faça com criança. É uma brincadeira com adulto, o adulto entende, mas com criança é um negócio mais complicado. E às vezes a gente esquece. Ah, mas não deu outra. Aí teve uma mãe que, com razão, colocou no grupo lá, disse: olha, meu filho ficou triste e tal. Eu pedi perdão, falei: me perdoe, realmente, o erro foi só meu. Fui brincar com as crianças, o erro foi meu, né? A equipe não cometeu esse erro, fui eu mesmo. E pedi perdão lá no grupo. Alguns pais disseram: não, pastor, normal, tranquilo. Mas está errado. E aí, falando desse negócio de que a gente se arrepende das coisas que a gente faz, se arrependimento matasse, eu estava morto. Eu vou dizer uma coisa para vocês: de poucas coisas nos últimos meses eu me arrependi tanto. Do que é que você se arrepende? Do que é que você olha para trás e pensa assim: cara, por que eu fiz isso? Pode parecer simples, né?
Mas com criança nada é simples. Você marca uma criança negativamente para o resto da vida, se você não tomar cuidado, como pastor. E eu carrego esse peso. Ela pode passar a ver o evangelho completamente diferente por causa de uma brincadeira, entende? Eu levo isso muito a sério. Eu faço de tudo para não ser aquele pastor grosso. Então por isso eu me aproximo, eu brinco, eu abraço. Mas quem brinca, mais cedo ou mais tarde, vai passar do limite, porque brinca. E isso não é a primeira vez que acontece. Já brinquei com outras pessoas que eu me arrependo. Sou eu, né? Não tem jeito de não ser eu. Mas do que você se arrepende? Você também deve ter alguma coisa que você olha para trás e pensa assim: nossa, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz? Por que eu disse aquilo justamente naquela hora? Querido, esse é o mau uso que a gente faz da liberdade da gente. A gente faz tanta coisa para as pessoas, simplesmente porque naquele momento, a gente não tem condições de perceber o quanto a nossa escolha está sendo mal feita. E outras vezes a gente percebe e faz assim mesmo. Essa é a liberdade que Deus nos deu. E é por isso que quando o homem se converte, ele precisa aprender a tomar as decisões dele de uma maneira mais cristã. E é por isso que a gente estuda a Bíblia o tempo todo. E é por isso que a gente vem para a escola dominical. E é por isso que a gente ora antes de tomar uma decisão, porque a gente tem que tomar tanta decisão na vida. Só que a gente usa a liberdade da gente de uma maneira tão equivocada, tão errada. A gente fala sem pensar, a gente agride sem pensar, a gente pensa, e às vezes a gente sabe que está errado e faz assim mesmo. É um mau uso da nossa liberdade. A gente acessa o que não é para acessar. A gente procura o que não é para procurar. Ou seja, Deus decidiu nos criar livres e nos dar a capacidade de escolher. E Ele fez isso com Adão. E Adão usou a sua liberdade de uma maneira péssima. E aí, querido, outro detalhe importante na queda do Éden aqui é que o mandamento de Deus não foi nenhum mandamento moral, foi um mandamento positivo. E quando nós estudamos a ética, e eu quero terminar com isso, fazer você pensar, a gente vai perceber que existem mandamentos morais e mandamentos positivos. O que é um mandamento moral? Um mandamento moral é um mandamento que você bate o olho e já percebe o prejuízo, caso você não obedeça. Você tem condições imediatas de analisar o mandamento. Quer ver um mandamento moral? Não cometer assassinato. Então você tem condições imediatamente de perceber que se você quebra esse mandamento, você vai ter problemas sérios. E por isso que muitas vezes você dá um passo atrás em mandamentos morais. Eu não posso fazer isso. Mas não comer da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, não era um mandamento moral. Era um mandamento positivo. E o que é um mandamento positivo? Um mandamento positivo é quando Deus não esclarece todas as consequências daquele ato, você também não as consegue enxergar, e você tem que tomar uma decisão baseada simplesmente na fé. Isso é um mandamento positivo. Deus diz para você assim, ó, não faça. E você olha assim, mas gente, eu não vejo nada demais nisso aqui. Por que não pode? Eu não entendo isso. Qual é o prejuízo disso? Não vejo nenhum. Mas Deus diz, não faça. Aí você diz assim, então porque Deus disse, eu confio no Deus que tenho, embora eu não entenda, eu vou obedecer. Isso é um mandamento positivo. E é esse tipo de mandamento que mais produz maturidade na sua fé.
Porque você não tem como negociar isso, você não tem como analisar, calcular, você tem que simplesmente obedecer. Na vida existem muitos mandamentos positivos, na vida com Deus, e você vai ter que o tempo inteiro analisar isso. Mas espera aí, Deus, eu não entendo por quê. É como se Deus dissesse assim: não precisa entender, filho, é só obedecer. Porque entender você não vai mesmo não. Como é que entende a minha cabeça? Deus às vezes deve perguntar para a gente: como é que você entende a minha cabeça? Você não vai entender nunca. Um ser limitado, como você. Aliás, limitado não é nem a palavra adequada, é limitadíssimo. Porque limitado é anjo. E olha que estão no trono de Deus, junto, ao lado, ao redor, como diz Isaías 6, contemplando a face do Senhor. Aquilo é mente limitada, nós somos limitadíssimos. E Deus diz: como é que você vai entender? Você não vai entender nunca. E foi esse o mandamento dado a Adão. E Adão decidiu pagar para ver. É interessante, irmãos, que a nossa fé se fortalece muito quando decidimos obedecer, quando não entendemos. Porque para nós muitas vezes o mal é bem, o bem é mal, e a gente não consegue entender isso. Muitas vezes. A gente acha que está fazendo bem e não está. A gente acha que está criando alegria e está criando tristeza. A gente acha que está ajudando e está atrapalhando. E isso é muito recorrente na nossa vida. E é por isso que nós precisamos obedecer a Deus. Quando Ele diz vá, a gente vai. Quando Ele diz volta, a gente volta. Eu percebo que muita coisa que a gente faz de errado na vida, se a gente tivesse um pouco mais de humildade, a gente não precisaria continuar errado. Você concorda comigo? A gente não tem nada de mais em dizer assim: olha, perdão, meu amor, eu errei com você, eu quero acertar isso aí. E muitas vezes, por conta do orgulho, a gente quer manter a palavra, a gente quer manter o que disse, a gente quer manter porque a gente tem que estar certo. Pessoas assim se cegam para o mandamento positivo, porque o mandamento positivo ele é didático. Por que Deus não simplesmente criou um Adão só para obedecer? Por que Ele deu a capacidade de Adão para escolher, para escolhas? É porque Deus não cria filhos mimados. Deus não cria pessoas programadas. Por que Deus colocou a possibilidade diante de Adão? Porque ele precisava aprender a crescer. Ele precisava perceber o lado ruim, o lado bom. E quando não tivesse percepção total dessas coisas, ele precisaria crer. É assim que Deus nos cria, com condições de maturidade. Você pode amadurecer. Basta que você reconheça. Basta que você volte atrás quando perceber. Que quando você quebrar a cara, você volte atrás e diga: Deus me perdoe, eu quero recomeçar. Porque aí você vai errar bem menos naquilo a partir desse momento, se você voltar atrás e recomeçar. Não vou zoar criança nunca mais com bombom. Eu aprendi. No momento eu não percebi. Percebi depois. Não tem problema não. A gente para tudo, pede perdão, volta lá atrás e faz diferente. Porque a vida cristã, ela é assim. Ela precisa ser assim. Porque senão você vai errando, 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 e vai se distanciando, se distanciando, se distanciando. E daqui a pouco a situação está irremediável. Não deixe chegar a esse ponto. Volte atrás. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que ouvimos nesta manhã. Nós percebamos que realmente o pecado nos afetou demais, mas que em Cristo nós podemos crescer muito também. Podemos evoluir,
podemos desenvolver a nossa santidade. E cada dia é melhor, porque o Teu Espírito nos guia, nos dá a direção. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja, que nós cresçamos como cônjuges, como pais, como filhos, como genros, noras, sogros, que em nome de Jesus Cristo tenhamos a capacidade de perceber o quanto erramos através dos lumiares da Tua palavra, e que tenhamos também humildade para voltar atrás, reconhecer quantas vezes forem necessárias, a fim de que possamos Te agradar e crescer para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração. Nos ajude a ser melhores dentro de casa, no trabalho, na igreja. Não sejamos duros como os fariseus eram, gente de coração dura que não mudava nunca, que não se arrependia nunca, porque sempre achava que sempre acertava e estava sempre certa. Não, Deus, não permitas que sejamos assim. Nosso coração seja maleável, como o de Davi, que errou tanto, mas que também se arrependia tanto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.